E aí, pessoas, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Agora, dando continuidade aos nossos filos, que era o que nós estávamos falando, nós vamos começar com um grande filo, que são os vermes, né? Aqueles que rastejam. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos começando no nosso ciclo evolutivo a sair da água para conquistar o meio terrestre. Então, nós temos três filos que falam sobre vermes. Esse de hoje, que nós vamos ver na nossa aula, que são os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos, tá? Toda vez que você olhar e ver que termina em euminto quer dizer vermes. Então são os três vermes, os plateumintos, que são os nossos amigos de hoje, nemateumintos ou asceumintos, e os anelídeos, que é o que nós vamos ver, né? Nessa aula que nós estamos tendo, eu só vou falar sobre toda a classificação dele, como que nós podemos caracterizá-los. Esses vermes, para poder conquistar o meio terrestre, a primeira coisa que eles fizeram, o primeiro modus operandi, foi serem parasitas. Então, nós vamos falar de doenças, mas isso é para uma próxima aula, tá? Não, então nós vamos falar das famosas verminosas. Mas isso é uma outra história. Dá uma olhada agora aqui, quem são os nossos amigos vermezinhos. Olha lá, vejo aqui alguns exemplos de plateumintos que nós vamos estudar, né? Como vocês podem estar notando, aqui é a primeira que eu vou mostrar para vocês, que é a nossa planária, né? Ela tem um corpo bem característico, aquilo ali parecem olhos, tanto é que o pessoal costuma dizer que ela é vesga, mas não são olhos, né? Logo após, estou mostrando aqui para vocês, é a solitária, um verme que pode chegar até 10 metros. O seu tamanho vive no nosso intestino, tem esse nome específico solitária porque dois não cabem. E ali do lado que vai aparecer agora é a turbelária, um outro verme que já vive em mares, tem essa coloração verde, às vezes é violeta, porque uma das leis da natureza que nós temos é quanto mais forte é a cor, maior é o predador. Então é um jeito de você dizer para os seus predadores, né? Se afaste que eu sou meio perigoso, é uma defesa, por mais que ela não faça nada, mas ela afugenta. O que eu quero que vocês percebam nesses três exemplos que eu trouxe é que esses vermes têm algo em comum, o que fez com que a gente agrupasse no mesmo filo. Mesmo a tela e nós trabalhamos em 2D, você percebe que esses vermes eles têm o corpo achatado, né? Então você veja lá, a planária, ela tem um corpo achatado, a solitária parece uma fita métrica, né? A turbelária que a gente fica meio em dúvida, mas a gente sabe que ela é achatada. Perceba que esses vermes com esse corpo fazem dele o filo que nós estudamos, né? Plat quer dizer achatado. Então, a característica marcante que nós temos desse filo é que todos os vermes que o compõem estão com o corpo achatado. Para isso que nós vamos estudar as características. Acompanhe. Veja. A primeira característica que nós já mencionamos que são vermes de corpo achatado, né? Então, plate é chato, eu minto é verme. Mas, quando eu falo que são vermes de corpo achatado, é necessário que eu fale para você em qual plano acontece esse achatamento. Então, por isso que está escrito aqui na nossa lâmina, dorso-ventralmente. Então, eles são achatados pela parte da frente e pela parte de trás. Dorso, ventralmente, né? Dorso, costas, ventral, parte da frente que remete ao nosso abdômen. Senão, eles poderiam ser vermes achatados lateralmente, pelos lados, né, pelos flancos. Ou então eles poderiam ser vermes achatados de cima para baixo. Tá? Então, por isso que está aparecendo ali, ó, são vermes achatados de corpo dorso ventralmente achatados. Tá? São os primeiros vermes a ter uma simetria bilateral. O que significa isso? Eu tenho um plano de corte que deixa eles semelhantes em dois, por isso bilateral. Se eu dividir eles à metade, né? Posso dividi-los à metade longitudinalmente, ou seja, eu tenho um plano de corte de cima até embaixo. Nossa simetria, por exemplo,
é bilateral. Eu posso dividir você em lado direito e lado esquerdo, tá? E as características embriológicas que vão acompanhar a gente até o final dos filos, senhores, que são triblásticos. Lembram-se o que eram triblásticos lá da embriologia? Isso, 3 folhetos embrionários. Eles têm ectoderme, mesoderme e endoderme. Então já são animais um pouco mais evoluídos, um pouco mais complexos. Por mais que eles tenham a mesoderme, eles ainda não fazem o celoma. Lembra o que era o celoma? O celoma era aquela cavidade onde eu armazenava os órgãos. Então eles são acelomados. Eles ainda não conseguem fazer essa cavidade, tá? Mas tem o folheto. Eles são protostomianos ou protostômicos, que quer dizer que o seu blastóporo, aquele orifício que tinha na gástrula, vai dar origem à boca, tá certo? Então, por isso que eles são chamados de protostomianos. Não esqueça isso, por favor, tá? Agora, aonde que a gente acha esses vermezinhos? Esses vermes têm um habitat em transição, como eu falei para vocês no começo da aula, né? Eles estão numa passagem do meio aquático para o meio terrestre. Então, nós vamos ainda encontrar exemplares aquáticos, não esquecendo que quando eu falo aquático, pode ser tanto em água doce, ou seja, dulcícolas, quanto em água salgada, no caso marinhos. Então, quando você fala em aquáticos, os dois ambientes você encontra. E eles vão estar passando para o meio terrestre, mas nota uma coisa interessante aqui, ó, eu coloquei terrestres úmidos. Então não é qualquer meio terrestre que você vai achar esses vermes. O meio terrestre sempre tem que estar umidificado, ainda fazendo a origem aquática deles, tá certo? Então toma cuidado. Se você olhar só falar em meio terrestre, não está completamente correto, não está correto. São terrestres úmidos, percebam isso daí. Como esses seres, esses animais têm grandes exemplares, foi necessário a gente agrupá-los em subgrupos. Então, nós vamos ter o filo, Plateuminto, e nós vamos ter as classes que nós vamos estudar agora, tá certo? Então, por isso que você fez necessário, pelo grande número de seres, e dentro desse grupo, Plateuminto, nós tínhamos seres ainda com características marcantes. Então, nós vamos à classe. A primeira classe que vocês estão vendo aqui é a classe turbelária. Turbelárias, gente, vem da seguinte frase, turbilus, quer dizer que ele está turbilhonando, né? Ele parece um redemoinho, porque quando a gente olha esse verme em vida livre, quando você olha na lupa, ele está sempre girando, parece que ele está querendo fazer um redemoinho, tá? Quem representa esse ser? Aqui na foto, é a nossa amiga planária, bonita. Vocês notem o que eu coloquei ali nela, tem um aspecto foliáceo, ou seja, ela parece uma folha. Ela é achatada como uma folha, ela se dobra como uma folha. A planária, assim como todos os turbelários, ela tem vida livre. O que significa vida livre? Ela não é parasita, ela vive por conta própria, ela não precisa de um outro ser para, para se alimentar, tá? Então, por isso que nós colocamos vida livre. Ela possui cílios para sua locomoção, então ela tem cílios abaixo do seu corpo que vão auxiliar na locomoção. Às vezes a gente imagina que esses seres andem parecendo aquelas lagartas de desenho animado, né, que vão dobrando o corpo. Não, elas têm uns cíliozinhos que fazem com que a locomoção exista e também elas nadam livremente, tá? Então são animais bem típicos e que não apresentam risco à nossa saúde, beleza? A próxima classe é a classe trematoda. Esses vermes eles podem ser endo ou ectoparasitas. O que significa isso? Endo é quando você acha dentro do corpo do hospedeiro e ecto quando você acha fora do corpo do hospedeiro, quando ele está grudado a esse hospedeiro e se alimenta, ele pode estar ali se alimentando do sangue. Nossa, professor, como assim? Essa classe, os vermes, eles apresentam ventosas para se fixar. E uma delas está perto da sua boca. Então, a boca já está rodeada pela ventosa, eles conseguem sugar os nutrientes, o sangue ali
do seu hospedeiro, tá? Possui uma cutícula protetora. Essa cutícula, gente, nos vermes, principalmente nos parasitas, que vivem em intestino de hospedeiros, ela protege contra o suco gástrico, para que eles não sejam digeridos. Então, eles têm uma cutícula, por isso que eu coloquei ali, é importante a gente saber. Não possuem cílios, né, como a classe anterior, não possuem cílios. E um fato interessante é que esses vermes, eles podem ter os sexos juntos, tá? Quando você apresenta os dois sexos, macho e fêmea, no mesmo corpo, nós vamos chamar esse ser de monóico. Mono é um, oikos é casa. Então, monóico quer dizer uma casa, ou seja, um só corpo, tá certo? E nós temos alguns exemplares, como a facíola hepática, que é um verme que ataca o fígado de carneiro, né? E eles podem ser também dioicos. Dia 2, oicos é casa, ou seja, sexos separados, como é o caso da figura aqui, que é o Esquistossoma mansoni. Presta atenção nessa figura, você está vendo dois vermes, um para fora, bem proeminente, que a gente está vendo, esse é o macho. Esses dois risquinhos que parecem estar saindo de dentro dele é a fêmea. Ela fica depositada ali, então esse macho ele tem a forma de uma folha dobrada, e ela fica ali aconchegada nele como se ela estivesse sempre no colo, ele fica carregando ela. Tanto é que esse canal ali, essa fenda que vocês estão vendo, ela tem um nome, ela se chama canal ginecófaro, tá certo? E ele leva essa fêmea para onde for. O esquistossoma mansoni, ele transmite uma grande doença que é a barriga d'água, que nós vamos ver mais tarde. Então não esqueçam, eu tenho exemplares monóicos, os dois sexos no mesmo ser, tá? Também chamados de hermafroditas, ou dioicos, como é o caso aqui do esquistossoma, que eu tenho macho e a fêmea, tá certo? A última classe é a cestoda. Na classe cestoda, senhores, elas são endoparasitas, ou seja, eles parasitam o interior dos seus hospedeiros. Por mais desajustado que seja esse corpo, tenha grandes proporções, elas vivem dentro de hospedeiros, tá? Então o corpo é bem alongado, é achatado. São as tênias que representam esse parasita, tá? E note ali uma coisa que eu escrevi, tá? Não possuem cílios, porque elas são muito grandes para que vivem dentro do hospedeiro, então elas nem se locomover elas conseguem, tá? Mas o corpo ele é metamerizado. O que significa metamerizado? O corpo ele é dividido, tá? Em pequenas partes. Na figura que eu coloquei aqui não dá para ver direito, mas depois quando nós formos falar de verminoses, eu vou mostrar certinho para vocês esse corpo dividido em partes. Cada parte é chamada de proglota, nesse caso, tá? Não se preocupe agora, lá em verminoses nós vamos colocar esse nome para vocês. E ali vai estar o sistema reprodutor. Portanto, esses seres, né, as tênias, são hermafroditas ou monóicos, tá certo? Um fato interessante que nós temos na classificação desse pessoal, dos cestodas, é que eles não possuem tubo digestivo, eles não têm sistema digestório, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas por que que não tem? Ora, não tem porque ele já vive dentro de um sistema digestório. Como eu disse para vocês, eles vivem dentro do intestino dos hospedeiros. Portanto, eles já recebem os nutrientes digeridos. A única coisa que eles precisam fazer é absorver. E essa absorção ela é feita por difusão através da pele. Tá? Então, se não há necessidade de ter um sistema digestório, eu simplesmente absorvo dos meus hospedeiros. É isso que deixa o hospedeiro cada vez mais fraco. Vamos falar do ser humano. Né? Você tem uma solitária dentro de você no seu intestino. Lógico, cada coisa que você come, que passa pelo estômago, vai pelo intestino, primeiro absorvido por esse verme e o que sobra fica para você. Tá? O que acarreta mais fraqueza, e a gente até sabe, muitas vezes, que a pessoa tem vermes quando ela começa a ficar atacada por comer açúcar.
tá? Você lembra lá da bioquímica? Açúcar é a nossa fonte de energia. Então, quando nós estamos perdendo energia, quando está faltando energia, nos dá muita vontade. O nosso cérebro ele não é burro. Ele começa a te dar a vontade de você comer açúcar para repor isso daí. Então, por isso que a gente brinca com criança, né? Tá comendo muito doce, deve estar com vermes, tá certo? Por causa dessa reposição, tá? Agora, para daqui em diante, nós só vamos falar de todos os sistemas que esses vermes possuem. Então, nós já temos as 3 classificações, e agora eu vou falar para vocês da parte anatomofisiológica de cada um deles. Olha aqui esse slide aqui, ó. A primeira característica que nós vamos falar da anatomia e fisiologia desses seres é o tegumento e o esqueleto. Senhores, tegumento quer dizer o que envolve eles, ou seja, a pele, tá? O que que tem? Tem pelo, não tem pelo? É uma cutícula, não é uma cutícula? Então, isso é o tegumento. E também vamos falar do esqueleto, porque é importante nós sabermos se o esqueleto está para dentro, se está para fora. Tem seres que vão ter o esqueleto para fora, como se fosse uma armadura. Do que ele é feito? Se ele é calcário, se ele não é, tá? Se ele é mais cartilaginoso. Então é isso que nós vamos ver agora. Nos plateumintes, o tegumento é um epitélio simples, ou seja, é uma pele de uma única camada. Por isso que a gente fala em epitélio simples. É só uma camada de células que o reveste, tá? Então, é um epitélio simples. E não se esqueçam que muitos deles têm aquela cutícula que reveste para proteção, geralmente nos endoparasitas, que vai protegê-los do suco gástrico para que eles não sejam digeridos, tá? Então não se esqueçam dessa proteção. Além disso, na própria pele, nós vamos ter as ventosas, que servem para fixação. Os ectoparasitas têm essas ventosas, os endoparasitas também podem ter essas ventosas para se prender nas paredes do intestino e não acabarem sendo expulsos, né, pelo próprio movimento intestinal. Podem apresentar também ganchos, né, nessa pele para eles fixarem esses ganchos às paredes do intestino do seu hospedeiro. Alguns apresentam cílios para locomoção, como eu já falei para vocês ali no caso das planárias, né? Alguns não têm, vão se movimentar ou pelo próprio corpo ou não se movimentam, tá? E alguns produzem mucosa para que lubrifique e eles consigam rastejar, como é o caso lá da planária, que ela coloca essa mucosa embaixo e os cílios vão andando por cima dessa mucosa, tá certo? Uma das coisas que vocês vão perceber é que esses vermes não possuem esqueleto. Então, eles têm um aspecto achatado, foliáceo, como eu já falei para vocês, não vai caber no esqueleto. Então, eles não desenvolveram nada que o sustente, tá? Eles são simplesmente musculatura, pele e alguns órgãos que ali estão, certo? Vamos para o próximo. Falando do sistema digestório, quando existe, né? Não se esqueçam lá que na classe cestoda as tênias não têm sistema digestório, elas já vivem dentro de um, então elas absorvem como tem que ser, tá? Então, quando esse sistema digestório existe, ele é do tipo incompleto. Nota ali que eu coloquei até em amarelo para vocês não esquecerem. Então, nós temos uma característica muito evolutiva aqui, que é o sistema digestório ainda não está completo. Ele vai demorar para se completar, para que se tenha uma digestão eficiente. Lembra o que significa sistema digestório incompleto? Isso, possui boca, mas não tem ânus, ou seja, o alimento ele entra pela boca, ele é partido, ele é quebrado e as suas excretas, o que não preciso, sai pela boca novamente, esse ser vomita, né? Ele regurgita. Então ele é incompleto. Notem ali que eu escrevi que a digestão ela é intra ou extracelular, tá? O que significa isso daí? Extracelular, quando ele é feito ainda por um tubo do sistema digestório, quebra-se todas as substâncias e eu acabo absorvendo, e intracelular, quando a célula é obrigada a completar essa digestão, tá certo? Então,
nós temos seres que começam a quebra ali e a célula faz o resto, ok? Sistema respiratório. Lógico, como eles ainda estão passando de um meio aquático para um meio terrestre, a respiração ainda é muito simples. Muitos seres fazem uma respiração anaeróbica, ou seja, não, não envolve oxigênio. São seres que simplesmente fazem a respiração quebrando o açúcar e obtendo energia. Não esqueçam, quando a gente fala em respiração, não é simplesmente colocar o ar dentro do pulmão, como acontece conosco, né? Põe o ar para dentro do pulmão, só libera o ar. Isso é inspiração e expiração. Quando eu falo em sistema respiratório, é fazer com que esse ar, esse oxigênio, vá até as células e lá faça a reação para obtenção de energia. Então, quando eu falo que ele faz uma respiração anaeróbica, quer dizer que ele não vai absorver o oxigênio, como acontece no caso dos endoparasitas. Eles estão dentro de um corpo de um hospedeiro, eles não têm como entrar em contato com esse oxigênio, tá certo? Então, eles fazem uma respiração anaeróbica. Já os de vida livre ou ectoparasitas, eles podem fazer uma respiração fazendo trocas gasosas pela própria pele, tá? Então, como ela é pela própria pele, ela é cutis, né, senhores? Então, a respiração cutânea, tá? Por favor, ou tegumentar. Cuidado com isso daí. Então, as duas formas estão corretas. Você falar em respiração cutânea ou tegumentar sem problema nenhum, ok? No próximo que nós vamos falar, a gente já vai falar do sistema circulatório, porque eu já tenho os nutrientes, agora, e os gases, agora eu tenho que juntar todos eles. Veja lá. Como era de se esperar, né, senhores? Sistema circulatório não tem. Por que assim, professor, como era de se esperar? Ora, se muitos desses seres, o próprio nutriente ele é absorvido porque não tem sistema digestório, se muitos desses seres, o ar entra pela pele, então entra por todo o seu corpo. Não existe um órgão que absorva esse ar, que seja por ele absorvido pelo sangue e levado às tais células. Ele já está em contato, vai passando de uma célula a outra. Não existe um órgão que quebre o alimento e faça com que vá até lá. Não. Se ele já está dentro de um hospedeiro e absorve os nutrientes prontinhos, ele já absorve pela própria pele. Então, ela já está ali em contato com as próprias células. No máximo, quando elas têm um tubo digestório incompleto, o tubo percorre aquele ser e já vai distribuindo os nutrientes. Então, o sistema circulatório, ele não é um sistema necessário para esse ser. Então, eles não vão possuir sistema circulatório. Consequentemente, também não se fala em sangue. Tá? Os plateumintes não possuem sangue. Tá ok? O sistema excretor, senhores, esse você já tem que dar uma maior atenção. Eles serão os primeiros seres da nossa escala evolutiva a começar a esboçar um sistema excretor. Por que eu falo a esboçar um sistema excretor? Eles ainda não possuem órgãos do sistema excretor, mas eles já começam a especializar células para que isso aconteça. Então, por isso que nós vamos falar, eles são os primeiros animais a apresentar sistema excretor, mesmo sendo células especializadas para tanto, tá ok? Então, o que a gente pode deduzir disso daí? Os próximos seres que virão, eles já terão um sistema excretor mais complexo e cada vez mais complexo. Então, a gente nota que tirar essas excretas do corpo é bastante importante para o ser vivo. Tanto é o primeiro a possuir sistema excretor, que se vocês notarem ali o que eu escrevi, eu falei que eles são protonefridianos, tá? Ou seja, nefrídeos, néfrons, são as unidades fundamentais de um rim. Então, quando a gente fala em néfrons, a gente a gente está falando em rim, né? Tanto é que o especialista que cuida dos rins é o nefrologista, tá? Próton quer dizer primitivo. Então, quando a gente fala que ele tem um sistema protonefridiano, quer dizer que eles têm um sistema excretor bastante primitivo. Não use a palavra um rim primitivo.
É um sistema excretor primitivo, tá? Como que ele vai fazer isso? Então, ele especializou células especializadas à excreção surgiram, que são as chamadas células flamas, tá? Tem amarelo ali para vocês notarem. O que são essas células flama? Nota ali no desenho. Essas células flamas, elas possuem um cílio, tá? Se vocês estão notando ali bem no centro. Esse cílio é ligado a um tubo que passa por todas as células desse animal. Esse tubo, as células desse animal mandam para fora, fazem uma exocitose. Esse tubo passa ali, aqueles cílios coletam as excretas, põe para dentro dessa célula flama e essa célula flama depois manda para fora, tá? Mas o professor manda para fora por onde? Por toda a pele deste ser, tá? Então ele vai excretando. Professor, você está dizendo que a urina sai pela pele? Sim, ele vai excretando, é uma espécie de um muco e vai saindo desse ser sem problema nenhum. Tá? Por isso que nós damos essa importância. Então não esqueça, falou em célula flama, falou em plateumintos. São os primeiros a possuir um sistema excretor. Por mais primitivo que seja, volto a falar para vocês. Tá ok? Pessoal, o sistema nervoso, lembram-se, já havia em quinidários. Se há um sistema nervoso em quinidários, todo mundo que vier pós-quinidários já possui o sistema nervoso. Lembram-se do sistema nervoso dos quinidários? Ele era um sistema ganglionar, ou seja, fazia um nó nervoso, e ele era difuso, ou seja, ele era todo espalhado. O sistema nervoso já dos plateumintes é um sistema ganglionar, ou seja, também faz um nó, tá? Esse sistema ganglionar, ele é central. Acompanha comigo ali na foto. Vocês estão vendo ali o chamado gânglio cerebroide? Então, ele está lá bem perto. Eu coloquei aqui a foto de uma planária. Ele está muito próximo de onde parece aqueles olhos da planária, que na verdade não são olhos, são ocelos. A planária ela não consegue formar uma imagem verdadeira, porque a gente já estudou. Ela consegue enxergar, diferenciar claro de escuro. E os gânglios ficam bem próximos àqueles olhos. Tá? Dois cordões nervosos vão percorrer o corpo desse ser e eles vão se comunicar transversalmente. Tá vendo ali ó, o cordão nervoso longitudinal e depois parecendo ali, ligando um ao outro, fios também, gânglios né, transversais. Senhores, por fazer uma coisa parecida com isso, nós falamos que esse sistema nervoso é escalariforme, ou seja, em forma de escada. Então, se vocês notarem que alguns livros falam que assim, o sistema nervoso dos plateumintos é escalariforme, está correto, beleza? Última função a ser vista aqui é a reprodução, ou seja, como é que esses seres perpetuam sua espécie. Tem a forma assexuada, que eu coloquei aqui na figura, para vocês notarem, que é por laceração. Lembra-se o que era laceração? O ser cortava, ele fragmentava. Estão vendo ali no meio da figura, está todo fragmentado? Isso daí é uma figura feita em um laboratório. Então, se eu pegar uma planária e cortar ela, cada pedaço formará um novo ser, tá? Então eles também se reproduzem por essa laceração, ou seja, eles cortam um pedaço do seu corpo e eles se regeneram. Você até pode confundir, alguns livros falam isso, que a reprodução dos plateumintos é por regeneração também, tá? Não se esqueça que a regeneração no nosso corpo ela é apenas uma questão de tecido. Ou uma reprodução sexuada, com gametas, onde eu vou ter ali, ó, também, novamente coloquei o exemplo de duas planárias, elas elas levantam, vamos chamar o seu corpo ali, não uma cauda, mas um corpo. Existe o canal ginecófaro, trocam gametas, tá? Então o espermatozoide vai lá e fecunda um óvulo, formam uma cápsula, porque elas vão colocar essa cápsula no ambiente, e dali sairão planárias jovens. Não há presença de larva, tudo bem? Então aqui não vai ter larvas como acontecia em poríferos e quinidários. Agora, só falta você exercitar. Então, presta atenção. Você tem na apostila, página 52 e 53, exercícios de 1 ao 4. Tá?
Por isso que eu incluí a página 53. E no caderno atividades, na página 28, 29 e 30, exercícios do 16 até o 22, tá certo? Não é muita coisa, é só fazer o mesmo esquema, faz no caderno, que quando voltarmos, nós vamos todos rever isso daí, tá ok? E essa foi nossa aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que fica meio difícil quando só eu falo, a gente não interage, mas vamos fazer uma forcinha, tá bom? Encontro vocês na próxima aula, gente. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.